queremos meditar, à luz de nosso Senhor Jesus Cristo e das suas palavras na cruz, o pecado da inveja. Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado entre dois malfeitores que nós conhecemos como o mau ladrão e o bom ladrão. E a sorte deste último foi a frase de Jesus que hoje nós meditamos: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vejam bem, a inveja é a tristeza diante do bem alheio e a alegria diante do mal do outro. A inveja é perniciosa na sua raiz. Vejam bem que o invejoso se sente triste, cabisbaixo, simplesmente porque o outro é feliz, porque o outro conseguiu atingir a felicidade na vida. A inveja assassina o amor fraterno. Lembrem-se bem que por causa da inveja, Abel foi morto no Antigo Testamento. E assim, se nós pegássemos as histórias bíblicas e as histórias além da Bíblia, nós também veríamos o quanto a inveja corroeu a sociedade e o mundo em que nós vivemos. Aqui nós não falamos daquela inveja ou zelo justo que nos inspira o bem, que nos inspira a prática do amor fraterno e a progredir com aqueles que são melhores do que nós. Nós falamos aqui da inveja pecaminosa, que é a tristeza ou pesar voluntário diante da honra, diante da alegria do outro. E se nós pensarmos, quem de nós nunca agiu assim em dado momento da nossa vida? A honra do outro é desgraça para o invejoso. E a inveja se manifesta na discórdia, no ódio, na alegria maliciosa, nos puxões de tapete, nos ciúmes, na murmuração, na humilhação, na atribuição de segundas intenções e, sobretudo, a inveja se manifesta na calúnia. Quem não se recorda no Antigo Testamento quando o rei Salomão teve aquela ideia de partir a criança ao meio, simplesmente porque a mãe que tinha perdido a criança, a falsária, queria destruir a criança, queria que partisse a criança ao meio para que a outra também não tivesse a alegria. Na vida social, a inveja é notada, é observada pela posição acima dos demais, a busca excessiva dos aplausos, o gozo dos elogios, e tudo isso, meus irmãos e irmãs, tudo isso é fadado ao fracasso e fadado ao vento, é cinza como o pó. Jesus pregou muitas vezes contra a inveja. Inclusive, quando os apóstolos discutiam a respeito de determinadas coisas, numa ocasião Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse que quem não fosse como uma criança não herdaria o reino dos céus. A sua pregação, no entanto, não o salvou dos invejosos. Muitos eram aqueles que tinham inveja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pilatos tinha inveja do seu poder, afinal seu reino não era deste mundo. Herodes tinha inveja da sua moral, porque Herodes tinha uma moral perversa. Anás tinha inveja da sua inocência e Caifás talvez tinha inveja da sua popularidade. Aquele que nasceu entre um boi e um jumento, onde não havia espaço para egos, agora foi crucificado entre dois ladrões. Queriam crucificá-lo como um ladrão, como um malfeitor. E é bem verdade. Enquanto dois eram crucificados porque roubavam por avareza, este último ladrão, o ladrão do meio, nosso Senhor Jesus Cristo, foi crucificado porque roubava os corações dos homens. O mau ladrão, em dado momento da crucifixão, diz a Jesus Cristo que era para ele descer da cruz se de fato ele tivesse o poder. Ele é mau, é alguém movido pela inveja, é alguém corroído por ela. Porque na frase dele, na atitude dele está a frase e o pensamento: se eu tivesse o poder desse homem, eu destruiria os meus inimigos. Eu não ficaria aqui pendurado. Eu desceria, fuzilaria os meus inimigos e assim eu teria as condições necessárias para continuar a minha vida. O invejoso, meus irmãos e irmãs, se tivesse o que os outros têm, usaria mal. O invejoso nunca pensa nas responsabilidades e nas consequências. Age além da medida. Enquanto o mau ladrão tem inveja do poder de Cristo, o bom ladrão tinha pena dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. No bom ladrão não havia inveja. Aliás, existe no bom ladrão a capacidade, o reconhecimento dos próprios erros e o reconhecimento por que está crucificado.
Ali não tinha inveja, não queria nada do mundo e ainda reconhece o erro. E ao dizer ao Cristo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, um moribundo pede a outro moribundo o reino. Um homem pobre pede a um outro homem neste mundo sem posses o reino de amor e de paz. E ele recebe de Cristo o maior dos presentes: estarás comigo ainda hoje no paraíso. A inveja é a fonte dos nossos julgamentos sobre os outros. O mau ladrão julgou a Cristo, não percebeu sua divindade. O perigo que nós corremos é o mesmo perigo do mau ladrão: estarmos tão perto de Cristo, estarmos tão perto da salvação, mas por causa da nossa inveja, por causa do nosso coração inconvertido e corroído pelos males desse mundo, perdemos o céu, perdemos a salvação que já nos está garantida. Calúnias, juízos injustos, blasfêmias contra os outros nascem daí. É provável que atrás de cada afirmação que a gente faça sobre cada pessoa exista um sentimento de inveja. O bom ladrão ouviu as outras pessoas falarem a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, não deu ouvido à maldade, preferiu conhecer o Cristo e o conheceu no alto da cruz. Assim, meus irmãos e irmãs, para vencer a inveja é preciso da piedade, é preciso da misericórdia. O amor é verdadeiramente cego. Naquela ocasião, no alto da cruz, nosso Senhor Jesus Cristo ficou cego pela atitude do bom ladrão. E por isso, esse homem, pela cegueira do amor de Cristo, conquistou o alto do céu. Mais do que tudo isso, peçamos a Deus hoje a graça de uma vida coerente e de uma vida verdadeira. Peçamos a Ele que nos ajude a tomar cuidado sobre os juízos temerários que fazemos a respeito dos outros. E peçamos a Ele a graça de uma sincera e verdadeira conversão para um dia habitarmos no paraíso celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.